Estamos de volta com o link. Hoje a nossa enquete quer saber se você tem o hábito de tirar fotos íntimas. Rodrigo Schrader, como é que está a nossa parcial? Adriana, até o momento, 59% disseram não, que não tiram, enquanto 41% disseram sim, que tiram. Que tiram fotos íntimas. Até o final do link a gente dá o resultado final da nossa enquete. Obrigada, Rodrigo. Bom, e como nós falamos no começo do link, uma universitária da Serra teve fotos íntimas vazadas. Só que compartilhar vídeos e fotos de outra pessoa sem autorização pode ser crime. Sobre esse assunto eu converso agora com o advogado criminalista Cássio Rebouças. Boa noite, Cássio. Boa noite, Adriana. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite. Eu comecei a nossa conversa dizendo que pode ser crime. Por que pode? Em alguns casos não é considerado crime? Olha, existe uma divergência nos especialistas em direito penal sobre o simples compartilhamento sem mensagens nem nada além da própria foto, sobre se isso é ou não uma figura típica criminal, se isso seria crime. Só que muitas vezes o compartilhamento das fotos ele é feito também com mensagens de texto que podem por si só já caracterizarem outros crimes, como crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, né? Os crimes virtuais, como nós sempre lembramos, são crimes que já existem em nosso ordenamento jurídico, mas são praticados através de formas virtuais, digitais e informáticas. Então, esses crimes podem ser de ameaça, injúria, calúnia, difamação, extorsão, até dependendo de como forem divulgados, a figura típica, o crime vai ser diferente. Mas quando se trata, por exemplo, de adolescentes, é configurado o crime de qualquer forma? Sim, quando se trata de divulgação de fotos de adolescentes ou de crianças, o simples portar as fotos no celular ou em qualquer aparelho já configura crime, assim como divulgá-las também. Agora, a gente tem a impressão que esse tipo de crime ele está crescendo ou ele está sendo mais divulgado? O tipo de crime ele sempre foi praticado, né, desde a criação dos próprios tipos penais. O que diferencia hoje é que a facilidade de se praticar um crime contra a honra, a divulgação de uma foto é muito maior. Então, quando se faz isso com uma sociedade em que todo mundo tem um celular que pode divulgar foto, receber foto, tirar foto, isso acaba tendo uma ocorrência muito maior, tanto que a própria Delegacia de Crimes Eletrônicos aqui de Vitória recebe quase 200 notificações de crimes por mês, o que inclusive é pouco perto do que efetivamente é praticado. Acontece. E não se leva ao conhecimento das autoridades. Agora, Cássio, você disse aí que compartilhar é crime, né? Dependendo da situação, no caso de adolescentes é crime e dependendo também do teor da foto é crime. Mas se eu recebo essa foto, eu também estou cometendo um crime ou não? Não, quem recebe as fotos por si só não comete crime. Mas se eu armazeno? Se se trata de uma foto de criança ou adolescente, é importante, se receber, deletar assim que possível. Agora, no caso dessa moça da Serra, ela disse que levou o aparelho para o concerto, a partir daí as fotos vazaram e ela passou a receber ameaças. Por se tratar de uma relação comercial, isso torna o caso dela um pouco mais grave? Como o caso dela não é só de um compartilhamento, mas envolveu também uma invasão de um dispositivo informático, houve a figura de um outro crime, que é um crime recente, introduzido no Código Penal Brasileiro pela Lei Carolina Dickmann, né, que ficou famosa há pouco tempo, e simplesmente essa invasão do dispositivo informático já é um crime, né? A ameaça também já é um crime diferente. E o compartilhamento pode ser também uma outra figura criminal, mas só a invasão do dispositivo dela de forma não autorizada já configura o crime que está lá, criado pela Lei Carolina Dickmann e está previsto no artigo 154A do Código Penal. Ainda falando desse caso, ela teve as fotos compartilhadas nas redes sociais, ela também foi chantageada, né? Ela foi chantageada e ameaçada. Isso também é muito comum? É bastante comum, isso que se chama, na maioria das vezes, quando envolve ex-parceiros de revenge porn, né? O pornô de vingança, isso tem se tornado muito comum, infelizmente. Essa chantagem que pode ser desde uma simples ameaça ou pode ter tonalidades mais graves e pode chegar a se tornar um crime de extorsão, inclusive. E isso, para a vítima, é um trauma que dificilmente consegue apagar, né? Pela experiência que você tem com as clientes que você atende, é difícil apagar um trauma como esse, né? É muito difícil apagar o trauma e é também muito difícil apagar as fotos e as imagens, né? A gente sempre recomenda que no primeiro momento em que se tiver notícia de um vazamento ou de uma divulgação, se registre essa ocorrência, se faça um registro, inclusive na Delegacia de Crimes Eletrônicos, com print screen, tire a captura de tela assim que possível, de preferência no computador, porque o computador tem aquele link de URL que nos smartphones não é divulgado quando você tira um print, e registre assim que receber a foto. E é também importante registrar assim que receber eventuais ameaças de divulgação, porque isso também é muito comum, antes da divulgação surgiu uma ameaça.
Então, registre a ameaça com o nome do suspeito e informe ao suspeito que esse registro foi feito, porque muitas vezes, pelo simples fato de o suspeito saber que já foi identificado e já foi registrado e o Estado, a polícia já tem conhecimento da sua identidade, a segunda parte do crime, no caso, a divulgação, não chega a ocorrer. Muitas mulheres têm vergonha de ir até a delegacia e fazer a denúncia, porque também muitos casos envolvem relacionamentos amorosos. Um ex-parceiro, um ex-namorado, um ex-marido. Não dá para ter vergonha, né? É preciso que a mulher vá à delegacia e faça a denúncia, porque só assim a ameaça para. Em razão da experiência que a gente tem tido com algumas vítimas de crime virtual, tem-se ocorrido pelo menos uma brecagem da divulgação das fotos a partir do registro em delegacia, mas também não é algo que se possa garantir que a partir do registro as imagens vão parar de ser divulgadas ou não vão ser divulgadas no primeiro momento. Mas essa é a orientação, registre e deixe o ofensor saber que ele já foi identificado e já está registrado uma ocorrência contra ele. A gente está falando aqui das mulheres, mas também existem casos que envolvem o homem, que o homem também é exposto a esse tipo de situação. Sim, a humilhação é recíproca, todo mundo vai se sentir ofendido com uma imagem, um vídeo de si próprio praticando qualquer ato sexual ou simplesmente despido. E isso tem servido de meio para se conseguir eventuais vantagens, o que, repito, é crime. Você disse aí que muitas vezes depois da denúncia, pelo menos a divulgação, a propagação dessas fotos, ela costuma cessar. Caso né? ela não tenha sido divulgada ainda, uma vez que ela está na internet, é muito difícil retirar essas fotos da internet. Agora, a gente tem visto na justiça condenações nesse tipo de caso? A gente vê, por exemplo, pessoas presas por isso ou não? Ou a lei no Brasil existe, mas ela ainda é muito falha na hora de cobrar? Olha, as leis que prevêem essas condutas criminosas relativas a crimes virtuais, como crimes contra a honra, como o próprio invasão de dispositivo informático, elas têm penas que não ultrapassam 2 anos. Então, a maioria desses crimes vai ser julgada em um juizado especial criminal, que vai ter algumas medidas despenalizantes que evitam que, na maioria dos casos, isso chegue a uma sentença criminal que vai efetivamente condenar. Para se chegar a um caso de prisão por crime praticado através de um ambiente virtual, é bastante difícil, é necessário que se cometa uma conduta bastante grave, por exemplo, um caso de extorsão, ou então essas práticas de divulgação de vídeos de crianças, que aí tem penas bem maiores. Mas essa impunidade não acaba contribuindo para o crescimento dos casos? Em geral, a maioria dos crimes não é registrada, não só crimes virtuais. Toda a gama de crimes que efetivamente ocorrem na sociedade estão descritos em lei penal, não chegam ao conhecimento do Estado, que a gente chama de cifra negra da criminalidade ou cifra oculta da criminalidade. Com crimes virtuais, a gente sabe que a todo momento eles estão ocorrendo e o Estado não tem conhecimento deles se a própria vítima não levar ao conhecimento. Então é importante que quem se sente ofendido por algum crime virtual, por alguém praticando alguma conduta por meio informático ou digital, registre essa ocorrência e faça o suposto ofensor saber que isso já foi registrado, que é isso que costuma impedir a futura divulgação. Nós falamos aí durante a nossa conversa sobre a Lei Carolina Dickmann. O que ela trouxe de avanço? Antes da Lei Carolina Dickmann, nós tínhamos um vácuo normativo no direito brasileiro, que não havia uma figura criminal específica para essa invasão de dispositivos informáticos, né? Essa invasão de computadores, de laptops, de smartphones, de celulares. A partir do caso da Carolina Dickmann, que é bastante semelhante ao caso dessa estudante de direito, ela teve um aparelho que colocou numa loja de manutenção e a partir daí conseguiram essas imagens e eventualmente divulgaram. Antes disso, não havia uma figura criminal específica para essa conduta. Agora existe. Agora, eu acho que o que fica de lição, pelo menos na minha opinião, é que se você puder evitar, não tire esse tipo de foto, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe na mão de quem esse celular ou esse computador pode parar, a gente não sabe o tempo que o relacionamento vai durar e como esse relacionamento vai terminar. No caso das meninas que têm o costume de enviar hoje, né? Falam nudes, as famosas nudes. A gente não sabe como é que a coisa vai terminar. Então, o ideal é que realmente se proteja. É bastante complicado tirar esse tipo de foto num ambiente em que tudo que se coloca num celular é facilmente divulgável. Então, muitas vezes, pode-se tirar fotos com
parceiros no qual você confia hoje, no mês que vem pode não confiar, mas também, além dessa situação do relacionamento, todo mundo está sujeito a ter o próprio celular invadido, pode perder o celular, pode ser roubado, né? Muita gente não sabe que o próprio celular envia as fotos retiradas para a nuvem ou para um arquivo na internet, e mesmo fica ali que se delete sempre do celular, né? Acabam descobrindo isso da pior forma possível. Agora, se eu recebo, por exemplo, eu recebo uma foto de uma pessoa e eu não faço essa denúncia, eu estou sendo conivente? Criminalmente, não. Não. Não existe nenhuma figura criminal para esse caso. Doutor Cássio, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link. Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.